Muito boa noite, amigos e amigas. Que grande alegria é estarmos aqui juntos. Hoje é um dia muito especial, um dia que para nós é uma festa, porque nós estamos abrindo uma nova série. Nós já fizemos alguma série juntos, nós somos aqui companheiros de estudos e nós partilhamos os conhecimentos, tanto aqueles que são acadêmicos, como nós também partilhamos os conhecimentos da vida, das experiências cotidianas, do momento presente, enfim, este é o espírito desta live. É uma conversa entre amigos, onde a gente quer permear com o conhecimento acadêmico, com a cultura, com a história, com a saúde, né? Fazendo parte desse cotidiano, e também nós gostaríamos de permear esta conversa com o conceito e com os temas da espiritualidade. Porque nós temos aprendido que os nossos grandes pensadores da nossa época têm mostrado que sustentabilidade, a minha área, eu sou a professora doutora Irene Carniato, atuo aqui na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel, no Paraná. Já, como nós falávamos agora bem pouco, né, eu vou passar a palavra aos meus amigos para os cumprimentos iniciais. Falávamos que nós já estamos no segundo tempo, no final do segundo tempo, porque já estamos até próximo da aposentadoria. Estou há 28 anos já só na UniOeste, fora o tempo anterior. E eu queria, então, dizer que, como eu dizia, que os grandes pensadores da época, e a gente pode destacar alguns, como, por exemplo, Ignasi Sachs, que a gente gosta muitíssimo de citar, Henrique Leffe, Leonardo Boff, Fritjof Capra, muito conhecido de muitas áreas. Também nós temos aqui, que acabou de reconectar-se, professor Vilmar Alves Pereira, doutor Vilmar Alves Pereira, eu, Irene Carniato, já digo isso, não posso me esquecer da nossa colega muito importante, professora doutora Michele Sato. Nos nossos escritos, nós sempre dizemos que a gente vai, para ter a sustentabilidade, todos estes afirmam, nós precisamos não mais de um tripé, nós precisamos, na verdade, de vários pilares. E nesses pilares nós temos o social, o cultural, o político, o econômico, e temos também o espiritual. Muitos hoje percebem, pelo momento, principalmente pelo momento presente, outros nós já estamos falando isso há 10, 15, 20 anos atrás, mas que quando o espiritual falta, nos deixa um pouco sem um substrato, sem um alicerce. E hoje a gente vê tanta gente doente, tantos problemas cada. E sabemos casos graves, não é? Que a doença do nosso século, ela tem a ver, a principal doença do nosso século tem a ver com o quê? Com o nosso emocional. E o nosso emocional vai muito carregado de tudo aquilo que nós cremos. E crer é muito importante. Crer numa entidade superior, que nós chamamos de Deus, outros chamam de outra maneira, ou também crer na vida, crer nas pessoas, né? Aquelas que são dignas de confiança, de modo especial, crer no amanhã, crer na esperança. Então, a nossa mensagem hoje, que eu sei que nossos amigos certamente vão falar nesta linha também, é de esperança. Nós precisamos esperançar, como diz o nosso grande mestre, que estamos fazendo aí uma homenagem de centenário do nosso grande professor Paulo Freire. É preciso esperançar, e não esperançar do verbo esperar, porque quem espera fica aguardando algo acontecer, mas quem tem esperança, quem esperança, do verbo esperançar, é movimento, é se juntar para construir algo novo,
algo coletivo e algo que realmente pode mudar as realidades. E é nesse propósito que a gente está aqui hoje. Queremos trazer esperança e pensar em mudar realidades. Uma cidadania planetária, uma cidadania compartilhada. Será que a gente pode aprender isso através da história? Será que a gente pode aprender isso através, inclusive, principalmente neste caso, estudando um pouco da espiritualidade, estudando um pouquinho de como é que você chegou a ser cristã? Como é que isso chega até você? Como é que andou ao longo desses séculos e alcançou todo mundo? Então, nós podemos também ter uma boa nova de uma cidadania planetária que possa alcançar a todos. Sejam todos muito bem-vindos, a você que nos assiste pelo YouTube. É uma grande alegria, estaremos aqui sempre às terças-feiras, às 20 horas. Eu quero passar a palavra, então, aos nossos amigos para fazer a sua saudação inicial. Então, eu vou fazer a ordem aqui, como está no meu vídeo aqui, porque eu vou deixar você, meu grande companheiro Vilmar, que está desde o início pensando tudo isso junto, ao final, por favor, Vilmar, porque eu quero então estar abrindo. Em primeiro momento, eu quero convidar ao Flávio. Flávio, por favor, se apresente para nós assim e também diga de onde você fala, porque acho que essas referências são muito importantes, e suas palavras aí de considerações iniciais, por gentileza. Gratidão, imensa gratidão, que quando se fala em esperança, eu penso que não pode ficar ninguém de fora. E a prática já inicia nesse espaço. Eu sou o único que não cursei os níveis superiores, né? Aqui temos 3 doutores, com uma vida intensa a serviço do pensar, do preparar, né? Individualidades para serem pilastras no tecido social, porque cada um nas áreas que sai do nível acadêmico vai atuar na saúde, na educação, na segurança e na vida pessoal de cada um, né? Às vezes, então toda essa influência. E claro mas isso nunca me senti inferior, porque eu gosto de pensar e observar, o Vilmar sabe que eu estou sempre dando pitaco e gosto de observar o ser humano nos detalhes. Como sou tratado, mesmo quando não gosto, mas quando gosto também eu gosto de realçar. Hoje eu fui almoçar num estabelecimento, daí lá o meu nome é Adão, né? Me batizaram de Adão. E daí, conversando, elas cuidando, mas o senhor vai comer isso, aquilo, preocupado com a minha saúde. Então, eu cuidado, né, externo, eu digo, não, mas eu posso, é uma vez ou outra que eu venho. E para os dias de hoje, né, meus pares que estamos aqui, eu não consigo olhar para tudo que está posto se não for com esperança. E a esperança de agir, né? Dentro daquilo que eu posso, e até ampliaria essa cidadania posta planetária. Cidadania celeste. Que maravilha! Nós somos cidadãos celestes. Nós viemos de um lugar muito especial, que é a mão do nosso Criador. E eu acho que a partir disso que eu quero estar estabelecendo assim, a gente é, né? A gente não vai ser, a gente é. E a partir disso nós podemos estudar, né? Celebrar, porque um grande manual, né? Nós temos vários manuais para geladeira, para o fogão, para a sociedade humana é o Evangelho, é o Evangelho. E é o que falta aos cidadãos celestes
mas que estamos com o pé no assoalho terreno, que daí tem um barrinho, tem alguma confusão, já houve muito sangue nesse assoalho. Então é por aí que eu quero olhar assim junto, me permitir, agradeço. Quando for inconveniente, por favor, me orientem, porque também quero Imagina, aprender. jamais. Paro aqui, a gente terá tempo para pensar junto, né? Muito obrigada, Flávio. Quando você disse assim, eu vou tratar todos por você, tá? E vamos Obrigado. esquecer, e não tem realmente nenhuma distinção de títulos sociais. A gente até fala, às vezes, para que o que está lá de fora saiba, você mesmo fez questão de frisar os nossos títulos de doutores da universidade, de anos e tal, mas é só para dizer que nós, como pessoas da ciência, porque eu sou uma cientista da área de ciências biológicas e da área de desenvolvimento rural sustentável, de hoje mudanças climáticas, estudo isso profundamente, represento, você falou muito bem. Como cientista, temos fé. Nós queremos esta cidadania celestial, queremos estar contigo neste mesma linha de pensamento maravilhosa. E dizer que eu lembrei de uma coisa, Flávio, já vou passar para os outros colegas. Eu lembrei quando você disse que Jesus disse assim: o reino de Deus já está entre vós. Era a presença dele, não é? Quando ele estava com os discípulos. E se ele está conosco, e nós, como você diz, ele não foi, ele está, né? Ele é, nós somos. Então, se ele está conosco, o reino de Deus já está aqui. E nós temos que viver essa cidadania celeste, essa cidadania já aqui. No futuro ela vai ficar muito melhor, a gente espera. Com Nossos certeza. estudos nós vamos ver isso. Mas já aqui tem que fazer a diferença na nossa vida. Muito obrigada. Alfredo, por gentileza, meu amigo, que grande alegria recebê-lo aqui, meu colega de tantos anos de trabalho. Que bom, eu também agradeço o convite feito pela Irene. As coisas ocorrem muitas vezes pela causa, mas muitas vezes ocorre também pelo acaso, né? Uhum. A causa entre a Irene é no sentido de estarmos juntos no mesmo espaço de trabalho e nunca termos conversado sobre esse tema que fui convidado. Então, foi um encontro, né, que nos fez estarmos aqui. Eu também adoro, tenho um grande respeito ao Paulo Freire, pela sua trajetória, e quando ele trata da palavra esperança, na filosofia crítica, né, a gente lembra a palavra história, ou seja, a esperança coloca-se num campo de que a história ela é construída, ela não tem um ponto final no sentido da vida, né? Ela é um ponto contínuo. Então, se é um ponto contínuo, tudo pode ser mudado, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser aperfeiçoado, né? Não existe um ponto final. E eu acho que o Paulo Freire é um grande contribuidor com os vários campos do conhecimento, porque ele nos ensina que estar no mundo é estar totalmente esperançoso de algo melhor no dia seguinte, na vida seguinte, com os outros. E aqui também é um grande prazer estar conhecendo os novos colegas, né? Sempre é um presente de Deus poder estar convivendo com novas pessoas e aprendendo, né? O meu grande momento aqui é de extrema aprendizagem mesmo, no sentido da temática que vamos debater, né? Que vamos discutir e aprofundar. E quero deixar, então, esse boa noite e esse momento de alegria de estar com vocês. Okay? Muito obrigado. Muito obrigada, Alfredo, por essas palavras maravilhosas. É isso aí. Nós estamos aqui para aprender juntos. Isso aqui é uma sala de bate-papo e de estudo. Então, é assim que nós nos portamos e assim
a gente, na medida do possível, faz certas, quando se pode, se não, vem para falar da interação diária, daquilo que já é nosso conhecimento. Se não, quando a gente pode, a gente busca, até porque quase todos nós estamos com uma tela de computador à frente, muitas vezes agora mesmo a gente busca algumas informações na própria internet e trazemos para essa discussão. Mas é essa a ideia. Se não, a gente vai falar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente acha e o que a nossa experiência tem mostrado ao olhar para o mundo. Como a gente tem esse olhar, como disse o Flávio, né? De prestar atenção e de estudar a realidade. Eu gostaria de perguntar à Chayana, que não abriu sua câmera, e a Núbia, que também estava aí, se podem, se querem falar uma boa noite e participar conosco, se conseguem abrir a câmera, porque a gente está nesse momento da primeira rodada e será uma grande alegria recebê-los. Olá, doutora Núbia! Que alegria! Alegria minha toda amiga, nossa. fale de onde você fala, se apresente para os nossos, depois também ficar para os internautas e tudo, e aí as suas palavras também, por favor. Inicialmente, doutora, muito obrigada pela participação, pelo convite, né? Eu sou mais uma telespectadora aqui, e dizer, né, que a doutora Irene é luz. Acredito que todo mundo que a conheça também tem essa mesma percepção. E eu sou uma das sementinhas que ela plantou, regou, né, sempre com muito carinho, com essa humildade maravilhosa. E me sinto muito honrada em ser convidada hoje, né, para esse curso de Pedagogia da Inteligência e Espiritualidade, quanto que nos motiva tanto, né, quando a gente trabalha dentro da área ambiental. Eu moro em Rondônia, aqui na Portal da Amazônia, né, em Rolim de Moura, e o Flávio falou uma coisa que mexe muito comigo, né, sobre o saber instituído, e a gente está falando tanto de Paulo Freire, né, que é essa grande inspiração, e ele diz que a gente aprende em comunhão, e que não existe saber a mais, né, existe o saber que complementa o saber do outro, Flávio. Então é esse, né, e você fala com tanta propriedade que é motivador, né, como também o Alfredo. Então, assim, isso mostra já o ritmo que a gente inicia essa live de muita espiritualidade, e o que é a pesquisa, a dedicação pela pesquisa, se não tiver a espiritualidade junto, porque nós estamos pesquisando para o outro, né? Para o mundo melhor, para o mundo de todos, para os nossos netos, para os netos de todos, para os bisnetos que vêm, né? Mas contribuindo. Então, professora, muito obrigada por essa participação. Muito obrigada a você, doutora Núbia. Olha, a Núbia eu conheço, é minha amiga. Conhecemos no Fórum Brasileiro de Educação Ambiental no Rio de Janeiro. Eu fiz uma oficina sobre educação ambiental, recursos hídricos, e Núbia estava entre os presentes. E lá veio falar comigo e de algumas coisas e tal. E a partir daí ela estava fazendo, então, o seu mestrado. Eu acompanhei, participei um pouco do processo de mestrado da Núbia, e depois ela foi para Barcelona, Universidade de Barcelona, fazer o seu doutorado. E eu continuei acompanhando e a gente conversando. Nesse inteirinho, Núbia iniciou um grande simpósio de diálogos hídricos lá em Rondônia, o primeiro, e nos convidou, juntamente com principalmente a doutora Mônica Marçal, do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, que além de outros, mas esses especialmente, a gente fez uma amizade e fomos lá como palestrante a Rondônia. Fomos lá conhecer, e eu já morei em Rondônia, para mim é uma grande alegria. E os rondonenses que nos ouvirem, recebam o meu abraço. Morei, andei pelo estado, trabalhei bastante na área de meio ambiente e educação. E aí, fui a Barcelona, claro, fui a Barcelona, fizemos um seminário juntas, depois participei da banca de doutoramento da Núbia, e agora ela fez novamente, já está no 5º seminário de diálogos hídricos, e nós estamos aí juntas, né, Núbia? Juntas. Então, fica aí. Aproveito, Núbia, para fazer o meu comercial agora, por favor. Nós aqui, do professor Vilmar, estamos coordenando o 3º workshop da Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática, que vai ser dia 17, 18 e 19 de novembro. Vocês todos são convidados, e se vocês
colocarem terceiro workshop, resiliência climática, ou UniOeste, terceiro workshop, certamente você pede UniOeste, são várias possibilidades que você que está ouvindo, que vai estar vendo depois, pode fazer a sua inscrição e participar conosco. Muito obrigada. Núbia, sempre alegria, viu? Só alegria. Chayana, você consegue, minha querida, ligar a câmera, dar um oi para nós? Opa, acho que sim, acho que vai dar certo. Boa noite a todos e a todas. Infelizmente, minha câmera está com problema, então eu vou ficar só no áudio mesmo. Para mim é uma grande honra, obrigada pelo convite, é minha primeira vez por aqui. Muito honrada com o convite, é uma honra estar aqui, ainda mais, né, num dia tão especial como hoje. Meu nome é Chayana, sou de Marechal Cândido Rondon, conheço a professora Irene pelo programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu acho que os diálogos que tem aqui são essenciais, principalmente para essa parte que nós entendemos como ciência, porque tem uma frase da Santa Teresa de Calcutá que eu gosto muito, que é que muitas pessoas no mundo morrem por falta de um pedaço de pão, mas muitas mais morrem por falta de um pouco de amor. Então a gente não é pessoas fatiadas, como a professora Irene diz, né? Somos seres complexos. E diálogos são essenciais para a gente evoluir como ser humano. Então, para mim, é uma grande honra. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. E fica o convite também para o terceiro workshop. Todos inscritos, por favor. Que lindo! Olha, muito obrigada, minha querida. É isso mesmo, é isso. São os nossos alunos ali do Desenvolvimento Rural Sustentável, aí sempre presentes, nos ajudando, participando. Muitos estão assistindo pelo YouTube. Chayana, dá uma olhadinha lá, se você puder, se você tiver além do celular um computador, acompanha o YouTube lá, põe alguma mensagem para a gente, qualquer coisa, escreve para nós aqui no chat, se tiver alguma questão, se tiver alguma interação bacana, nos ajudem, que aí a gente vai fazendo isso. Professor Vilmar, por favor, você que está comigo desde o começo, por gentileza, as suas palavras agora, fique à vontade. Grande alegria estarmos juntos. Vilmar, precisa abrir o microfone, só um minutinho. Boa noite a todas, todos e todes. Quando nós mencionamos todas, todes e todes, nós reconhecemos uma saudação afirmativa, inclusiva, acolhedora de todas as diferenças. É com grande alegria que estou neste momento aqui. Nós tivemos uma pandemia de 2020/2021 muito forte, e naquela ocasião nos encontramos todas as semanas, através do Ciência e o Apocalipse. E o Apocalipse, que nós estudamos no ano passado, nos ajudou, de forma esperançosa, a realizarmos uma travessia no período mais crítico da pandemia. A gente se reunia, independente, nós não trabalhamos com quantidade, independente da quantidade de pessoas que estávamos, mas nós conversávamos sobre. Foi muito especial. Por isso que eu estou fazendo menção que este é o nosso segundo reencontro. Daqui a pouco a gente vai gravar um DVD, professora Irene. Né? Já está o 2, né? Vai sair o 3. Mas o que eu quero dizer de que no ano passado, em plena pandemia, né, dia desse eu estava assistindo uma palestra do Divaldo Franco, e ele disse assim: de vez em quando os céus se abrem e enviam para nós algumas pessoas com um nível moral maior aqui no nosso planeta e nos consegue dar lampejos de outras perspectivas. Em plena pandemia, foi publicada a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Excepcional. Então, no meio de tudo isso, sempre veio muita coisa boa, a gente que às vezes não via. Essa encíclica, eu escrevi um artigo sobre isso, chamado Uma Fresta de Esperança na Janela da Vida. Essa encíclica, ela fala de amizade social, amor universal, fraternidade universal, e vai reafirmando, não para uma religião, para a humanidade,
reafirmando que o caminho é esse que nós acreditamos tanto aí, que é o caminho da rede, o caminho extrafronteiriço, o caminho da solidariedade universal, da consciência planetária, porque o outro caminho nós já conhecemos e não chegou a resultados satisfatórios. O outro caminho da viagem somente para o indivíduo, do culto ao indivíduo, demonstrou todas as suas fragilidades. Então, é muito importante, né? A professora Irene é uma das grandes incentivadoras de trabalho em rede, de trabalho coletivo, que a gente consiga se dar a mão nesse movimento. E aí, nesse horizonte, a gente está aqui de novo, né? Num tempo que não podemos falar de um fim, né? O que a gente sabe é que mudou a realidade, mas um tempo muito especial. Ontem, nós líamos na nossa casa espírita, e eu sou espiritualista, estudo o espiritismo, busco praticar, mas sou espiritualista, porque eu trabalho com os povos de matriz africana. Semana que vem ainda vamos estar fazendo uma conversa, iniciando o Novembro Negro, com os povos de matriz africana, e a gente estava lendo um texto sobre o deserto da vida. E esse texto de Joana de Ângeles, ele diz assim que o deserto não é uma coisa ruim. Nós, na pandemia, chegamos no deserto. E o deserto é necessidade de recolhimento. E quando a gente se recolheu no deserto, é um momento que a gente teve, talvez, o diálogo mais importante. E a gente tem que sair com alguma aprendizagem desse processo todo de extrema dor. Uma dor que não é individual, que é uma dor universal. Nós nos encontramos conosco mesmo, porque nós tínhamos perdido o endereço de nós mesmos. Não estou dizendo todos, mas a grande maioria tinha perdido o seu endereço. E esse movimento que eu aprendi com o Cacique, que a gente cuidava de quem estava longe pelas redes sociais e esquecia de quem estava perto, esse movimento de volta para casa, de volta para esse diálogo, nos ajuda a repensar os tempos. Nós acreditamos que a leitura do Apocalipse, a leitura do Atos dos Apóstolos, traz para nós a reflexão mais necessária sobre a grande questão do nosso tempo, que é redefinir a nossa ontologia, a nossa existência. E as perguntas para onde é que eu estou indo, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido de a gente continuar, por aonde vamos marchar, elas voltam tanto no amanhecer da nossa vida, quanto no entardecer da vida. Porque são as questões fundamentais, porque a gente vai ver que, às vezes, a gente perdeu muito tempo da nossa vida. Então, a palavra tempo, ela ganha um sentido forte. E, ao ler os Atos, nós vamos ver que, naquela situação, naquele cenário, de tempo de redefinição, de existência, de questões, foi, de certa forma, um exercício de busca de sentido. E é isso que eu venho buscar aqui. Busca de sentido coletivo, busca da nossa existência. Por isso, abraçar todos que estão com a gente, nos acompanhando, e dizer, professora Irene, que é muito especial. A senhora tem uma capacidade tão grande que já, pelo jeito, anda fazendo, né? O Flávio apareceu aqui, o professor Alfredo, né? A professora Núbia também. Então, essa questão de construir pontes tão necessárias para esses tempos, uma busca de alternativas coletivas é muito interessante. Assim, a gente consegue fazer melhor a nossa travessia. Estou muito feliz, muito esperançoso com essa leitura. Não tenho dúvida que ela é muito adequada para os nossos tempos. Muito obrigada, realmente é isso. E aqui nós queremos buscar esta esperança através da palavra escrita dos evangelhos. Esse é o nosso propósito. Então, vocês veem, aqui nós temos hoje o Flávio, temos o Vilmar, que já disseram, nós somos da Casa Espírita. Eu sou evangélica. Alfredo, eu não sei se tem uma formação católica, acho que provavelmente Alfredo tinha uma formação católica em família? Ou não? Desculpa, está fechado o microfone, eu não consegui ouvir e não consegui entender. Não, Evangélico? De raiz é católica, né? Sim. Mas depois do percurso eu tenho irmãos espíritas, né? Inclusive que convivem com algumas pessoas, com o Edivaldo, lá em Salvador. Sim. Mas a maioria é católico. Né? E nós agora estamos aproximando aí da igreja que a Irene participa, né? Que é adventista, né?
enquanto família. Verdade. E os filhos dele, principalmente o menor, animadíssimo, porque a gente tem atividades para todas as idades. E ali a gente tem um clube, que é o Clube dos Desbravadores, que na verdade é como escoteiros, assim, com um viés, claro, de formação moral, científica e familiar muito forte, inspirados também nos princípios cristãos. E aí eles são muito felizes e muito contentes, meu neto gosta também, e assim a gente vai criando as amizades. E temos então aqui um espaço para a gente estudar juntos, para a gente conversar juntos das nossas experiências. Bom, mas, se me permitem, eu sei que o tema não é esse exclusivo, mas mais 5 minutinhos, porque a gente, né? Eu convidei mais umas pessoas importantes para estar conosco. Eu quero apresentar a vocês grandes nomes que fique registrado, para que fique registrado nessa abertura, porque hoje é um lançamento, grandes nomes de cientistas que criam em Deus. Eu acho que isso é muito importante para a geração jovem. Às vezes eu falo para eles, eu digo, não precisam aceitar por um pouco, tem um grupo de cientistas que não é muito amplo em termos quantitativos, que não creem em Deus, são ateus, e a gente os respeita. É o direito dele, é o livre-arbítrio, não é? É o livre-arbítrio. Mas a gente tem aí uma gama de cientistas notáveis que creram em Deus, que estiveram sempre à frente do seu tempo, e eu quero só registrar rapidamente. Por exemplo, Copérnico, Nicolau Copérnico, né? Tão importante, não é? E ele realmente, falando do sistema, não é? Quando ele apresentou, falando como astrônomo que era, ele apresentou, diz que nos jardins do Vaticano, em 1533. E Copérnico foi encorajado a publicar a sua obra tanto pelo bispo católico, como também pelo cardeal e os seus professores. Copérnico se referia às vezes a Deus em suas obras e não via um sistema de conflito entre o que ele estava estudando com a Bíblia, o que eu também vejo da mesma maneira. Aí nós temos Kepler, de novo, matemático e astrônomo, e ele trabalhou com a luz, com as leis dos movimentos planetários do Sol, e ele vem, então, dizendo, Kepler ele era protestante, e ele disse que era um luterano extremamente sincero e piedoso, cujas obras sobre astronomia continham escritos de como o espaço e os corpos celestiais representam a Trindade. Olha que interessante, né? Isso eu não sabia. Então, Galileu Galilei, tão famoso e tão importante, né? Ele teve ali um conflito grande por causa do sistema solar, né? Controverso com a Igreja Católica, mas ele dizia que a Igreja, na verdade, ignorou as órbitas elípticas corretas dos planetas que ele havia publicado, e ele disse expressamente que a Bíblia não podia errar. Ele viu seu sistema relacionado ao assunto de como a Bíblia deveria ser interpretada. E a Bíblia fala mesmo, as redondezas da Terra, não é? E fala do sistema solar, e eles já entendiam isso. Descartes era um filósofo francês, né, pai da filosofia moderna, mas ele acreditava. E então a gente tem logo a frase, né, penso, logo existo, né? Logo existo, que ficou tão famosa, mas o que ele disse que ele queria ver, deixa-me ver aqui, ambos tinham sistemas, que René Descartes e Francis Bacon são geralmente considerados, acho que isso aqui é importante, como as figuras-chave no desenvolvimento da metodologia científica. E a gente até hoje ainda os usa. E
dizendo assim, ambos tinham sistemas nos quais Deus era importante, e ambos pareciam mais devotos do que o normal para a sua era. Muito bacana a gente saber disso. Isaac Newton. Sir Isaac Newton, o grande da mecânica, da matemática, né, um gênio da inovação, ele dizia que este magnífico sistema do Sol, planetas e cometas poderia proceder somente do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. E se as estrelas fixas são os centros de outros sistemas similares, estes sendo formados pelo mesmo conselho sábio, devem estar todos sujeitos ao domínio de alguém, especialmente visto que a luz das estrelas fixas é da mesma natureza que a luz do Sol e da luz que passa em cada sistema para outros sistemas. Então, ele fala sobre a gravidade e ele calculou as distâncias entre si e tal, e ele diz: somente um ser inteligente e poderoso poderia ter criado e mantinha isso. Nós temos aqui Boyle também dizendo que ele foi claramente um cristão muito mais devoto do que a maioria da sua época. Nós temos Gregor Mendel, o pai da genética, né? O pai da genética, dizendo assim, ele estava escrevendo sobre como a mente sacerdotal não era propícia à ciência, enquanto que, ao mesmo tempo, ele, como um monge australiano, estava dando um santo inovador na genética. A redescoberta da obra de Mendel veio tarde demais, mas deixa eu me ver que ele dizia, ele era um monge, fala aqui do monastério, né, que ele foi eleito abade do seu monastério, e ele realmente, sua influência religiosa e propagação de uma imagem de conflito entre ciência e religião foi depois, mas que ele não tinha esta intenção e não era isso. E aí nós temos William Thompson, o Kelvin, como é conhecido muitas vezes, que ele é ao lado de Sir Isaac Newton e Albert Einstein, que eu gosto de trazer vários pensamentos de Einstein sobre Deus, porque é considerado hoje um dos mais famosos cientistas do tempo mais moderno, não é? E ele diz que a Terra, ele diz que foi um criacionista na Terra Antiga, e ele também apresenta que um profundo comprometimento cristão, numa era quando muitos eram cristãos nominais e apáticos ou simplesmente anticristão. Ele era um fervoroso e comprometido cristão, mais religioso do que os outros de sua época. E aí nós temos também Albert Einstein, né? Ele diz: eu não sei como Deus criou este mundo. Eu não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no aspecto deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os seus pensamentos. O resto são detalhes. Isto é o que queria Einstein. Eu quero conhecer os pensamentos de Deus. O que é que ele pensou ao criar tudo tão maravilhoso, né? Então, ele cria de que Deus, as afirmações, ciência sem religião é coxa. Religião sem ciência é cega. Maravilhoso. Gosto muito de citar o Albert Einstein. Então, com estas palavras, né, a gente recebe a nossa grande amiga Virgínia Mirtes Alcântara. Boa noite, Virgínia, seja muito bem-vinda. As suas palavras de saudação e de onde você está falando, porque a doutora Virgínia fala de longe. De longe, mas é perto. A internet, ela nos aproximou. Eu peço desculpa pelo atraso, mas é porque está muito complicado a internet nesses dias, né? Todo mundo está migrando, comprando internet, está terrível. Mas... E eu falo de Campina Grande, na Paraíba. Eu sou... É bem pertinho mesmo. Eu falo de Campina Grande, na Paraíba,
E estava com muita saudade de vocês, desses momentos da gente aqui, saudade do Vilmar, e do, né? Estamos aqui para refletir o quão importante é a espiritualidade, né? As virtudes, quanto importante. Muito obrigada, amiga querida. Aqui, então, você se sinta em casa, está aí apresentada já o Flávio e ao Alfredo, principalmente, tem a Núbia e a Chayane também, elas estão, não sei se vão conseguir com espaço para abrir as câmeras e para participar nesta fala. Mas agora, então, se vocês me permitem, é um espaço da espiritualidade, eu quero, por um momento, de forma muito rápida, pedir uma bênção especial e vamos começar a nossa leitura. Pode ser? Então, hoje eu faço e depois eu vou pedir a vocês, a gente vai se revezando, aos que se sentirem à vontade. Pai querido, nós estamos aqui porque nós estamos iniciando hoje o estudo do Teu Evangelho, através do livro de Atos dos Apóstolos. Nós queremos aprender como é que aqueles homens simples, humildes, cheios do Teu Espírito Santo, puderam levar estas boas novas, essa esperança de uma vida diferente, uma vida transformada para todo o mundo antigo. Eles conseguiram isso, Senhor. Nós queremos levar palavras de esperança, nós queremos levar palavras de ânimo, de coragem, que ilumine a vida das pessoas, mas nós não temos essas palavras, mas Tu tens. Então, por favor, através da Tua palavra, nos fale ao nosso coração e a cada pessoa que vai ouvir neste dia que está conosco pela internet, ou então também que depois vai assistir, que seja abençoado, receba uma bênção especial no dia de hoje. Nós pedimos com a presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente tem por hábito, e os que já nos acompanham sabem, ao abrir a palavra de Deus, se eu esquecer, vocês me lembrem, pedir a presença do Espírito Santo, porque Deus, nós vamos ver hoje, que Jesus foi quem prometeu esse Espírito Santo, que já atuava, que sempre atuou, é verdade, mas a gente gostaria de ler. Então, Vilmar, você me ajude aqui, meu ilustre amigo, se a gente começa. Vamos começar, talvez, lendo a primeira parte, o que você acha, e depois de ler essa primeira parte, que vai até o versículo 5 dos Atos, depois a gente pode ler até mais rapidinho, a gente podia fazer uma abordagem de contextualização. Eu só não sei se a gente já lê todo ele de uma vez, ou se a gente lê por partes, porque às vezes quando a gente lê em partes, às vezes nós não conseguimos, né? Falamos tanto que não damos conta. O que é que você me diz? Eu sugiro que a gente leia todo ele, né? Ótimo. E depois, nos comentários, a gente vai destacando aqueles aspectos que para cada um vai sendo mais relevante, até porque ele não é tão extenso, mas é profundo, né? Se a gente fosse fazer um curso de hermenêutica bíblica aqui, ou escatologia, a gente não sairia do primeiro capítulo. A gente viu isso na experiência que tivemos. Mas eu acredito assim, a gente tem uma noção do panorama e depois a gente volta a fazer, pontuando. Então, tá bom, eu acho excelente. Então, vamos fazer isso, nós vamos ler, nós vamos nos revezar, aqueles que quiserem, e ainda eu tinha proposto, se não for, eu tinha proposto da gente ler como viviam, mas deixa então, que era o 2 do 42 ao 47, porque é dentro desse contexto, qual era o panorama? Mas a gente vai na sequência aqui, e esse como viviam fica lá então depois, porque o tempo já está um pouco avançado. Você gostaria de começar, meu amigo, a ler? E eu não sei, Flávio, depois você também, tá bem para ler aí? Você tem uma Bíblia à mão, ou não, ou Alfredo, ou pode procurar na internet, se vocês buscarem lá, Atos 1, vocês vão abrir de imediato no Google, e pode ler na internet. Eu tenho a Bíblia na mão, aqui, uma Bíblia cor-de-rosa da mulher, né, com essa cor pink linda aqui, né, mas com letra grande, mas se não pode ser direto.
Vamos lá, Vilmar, começa você. Virgínia, você já se preparou, que eu percebi. Então, nós vamos na leitura. Eu acho que eu leio do 1 ao 3. Aí depois alguém pega do Não, 13. lê do 1 ao 5. Lê Do 1 ao do 1 ao 5, tá. 5. Daí depois a gente pega até o 11. Vamos ali mais ou menos pelos... Tá bom. Eu só divido depois ao final, porque depois do 15 é bastante. Aí a gente divide. Vai lá. Tá bom. Atos dos Apóstolos, prefácio. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. É a eles que se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino. Implantação da Igreja do Cristo na Palestina, ou Atos de Pedro. A ascensão. E comendo com eles, ordenou que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Muito bem. Flávio gostaria de continuar, Flávio, até o 11? Posso, só um instantinho. Tá. Ou depois? Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Muito bem. Alfredo, você tem texto aí? Sim. Pode ler até o 14, por favor? Que acho Pois que não. fecha aqui, para mim, fecha um subtítulo, não sei. Ok. Os discípulos no cenáculo. Voltaram eles, então, para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Aí tem uma nota, né? Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro e João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Virgínia, você pode continuar, Virgínia? Vai do 15 até, por gentileza, até o 19, ou até o 20, melhor? Tá bem. A escolha de Matias. Naquele dia, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora,
compunha-se... Um momentinho. Uhum. Compunha-se. Uhum. Compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Acedama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Muito bem. Eu vou, então, continuar a leitura no 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que entre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Senhor, tu que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério apostolado, no qual Judas, agora eles deixam claro, se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar entre os 11 apóstolos. Bom, aqui já temos toda a leitura do 1, né, do versículo 1. Veja que lindo que eu poderia dizer aqui, que a gente poderia fazer aí um panorama do que nós acabamos de ler, né? Após a morte de Cristo, os discípulos ficaram muito tristes num primeiro momento, porque o seu mestre tinha sido rejeitado pelos seus concidadãos e tinha sido condenado e crucificado. Os príncipes haviam zombado de Jesus. E ele, parece que depois que isto aconteceu, os discípulos estavam, assim, muito tristes. Parece que a noite havia descido sobre os seus corações, né? E muitas vezes eles repetiam as palavras: e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Isso em Lucas 24, verso 21. Eles estavam desolados, com dor no coração, lembrando das palavras de Jesus. Se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E pensavam neles. E por isso eles sobem ao cenáculo e lá na parte de cima, como foi lido, e eles se trancam e vão orar, e ali eles passam em oração angustiosa. Mas aí nós vamos lembrar que Jesus, por várias vezes, tinha tentado revelar o futuro aos seus apóstolos. E aí eu me lembro, e eles não estavam percebendo. E em algum momento parece que também diz que seus olhos pareciam anuviados, eles não estavam entendendo. Apesar de terem aprendido muito, serem transformados, mas eu me lembro que o Flávio leu, quando na verdade, eles perguntam para ele: Senhor, antes de ele subir, né? Chegou o tempo do Senhor restituir o reino a Israel? Não foi essa a pergunta? Eles estavam falando de história, de política. Eles não estavam falando do reino do céu. Eles estavam falando de política. Porque é verdade que no Evangelho, em vários lugares, dizia: do trono de Davi, né? Vai ser
o Redentor. Salmos fala muito disso, aquele que vem do trono de Davi, e realmente Jesus era da linhagem de Davi. Mas aí a gente vê a resposta de Jesus. Jesus fala para eles o quê? A vocês não compete saber as coisas que Deus designou para o seu próprio tempo e segundo a sua própria, como é que ele diz? Eu acho uma expressão muito forte, inclusive, mas como quem diz, acabou com a conversa, né? Vamos acabar com a conversa. Que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade na minha Bíblia. O Pai reservou para ele. Então, não é vocês que devem agora estar especulando essas coisas. Mas, ele chama o mas, né? O mas sempre vai trazer uma contraposição. E ele diz, mas vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando isso acontecer, vocês vão fazer o papel de vocês. Quando isso acontecer, vocês vão fazer a missão de vocês, que é, vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como até os confins da terra. Muito bonito isso, né? Então, ele diz, olha, não fiquem falando de política. Vocês foram designados para serem o quê? Minhas testemunhas. Eu acho isso muito, muito bonito. Então, e foi nesse contexto, segundo a palavra, que eles estavam não entendendo ainda muito bem. Jesus diz, olha, vocês vão ficar aqui e vão receber o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. E que ele subiu. Estavam no Monte das Oliveiras, não é isso, Vilma? Estavam lá no Monte das Oliveiras, onde tantas vezes Jesus tinha ido para orar, onde teve a transfiguração diante dos 3 discípulos, e onde ele gostava de ir orar. E lá naquele momento ele começou a subir. Agora a gente vê um Jesus. Eu quero falar sobre isso. Um Jesus que, sendo filho de Deus, ou sendo Deus, a palavra filho aí talvez muito mais para nós entendermos, né, a relação do Pai com ele, e ele, Pai e Espírito Santo, do que propriamente ele não é menor que Deus, ele é Deus. Ele é Deus com o Pai. E nós vemos um ser divino que se revestiu da humanidade, veio na forma de criança do homem, cresceu, viveu, morreu, sofreu as dores do mundo, né? E agora a gente vê ele ressuscitado já há 40 dias, ressuscitado e comendo com eles, conversando com eles, ensinando com eles, andando de barco com eles. Tudo isso a gente está vendo aqui nesta parte do capítulo. E agora acontece algo sobrenatural, que é a hora que Jesus começa o quê? Subir. Eu creio. Peço desculpas que o meu celular não estava desligado, apesar de parado aqui, mas eu tenho que tirar o som. Pronto. E então, eu acho que vocês nunca presenciaram isso. Nenhum ser que pudesse estar como eu e você, Flávio, como você, Alfredo, como você, Virgínia, e nós estamos todos conversando num lugar, num monte, e um começa devagarinho, assim, lento, bonito, assim, né, levemente subir, né? Esta foi a maneira que Jesus foi subindo ao céu, aos olhos deles, no meio deles. E aqui, então, diz que eles estavam olhando, e logo uma nuvem o encobriu. Uma nuvem de anjos, que veio recebê-lo. E lá no Apocalipse, é lindo porque, né, Vilmar, a gente leu, e inclusive os Salmos diz que quando ele foi recebido, os anjos que o acompanharam, os Salmos relata assim, ó, eles cantavam, reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor.
aquele que vai montado sobre os céus dos céus, dai a Deus fortaleza. A sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Isto fala em Salmo 68, do 32 ao 34. Os anjos cantando recebendo de novo o seu comandante, porque Jesus é o comandante das hostes celestiais. Aí, neste momento, vem quando eu quero até passar a palavra para vocês, se vocês quiserem continuar meio essa descrição, né? Quando vem os anjos, 2 varões vestidos de branco, desce dessa nuvem, aparecem entre eles. E o que diz para eles? Vilmar, o que foi que os anjos, como é que você entende essa palavra? Eu acho muito bonito isso aqui, isso para mim é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Ele diz o quê? Homens, varões galileus, né? Vilmar, você tem que ligar o microfone. Eu estou com a minha rede, peço desculpa, muito fraca, né? Está tendo algumas quedas aí, com as pequenas interrupções. Fique tranquilo. Eu fico pensando neste 2, eu quero fazer uns comentários brevemente do todo dele sobre uma palavra geradora. Fala. Que é a palavra tempo. Tempo. Porque a interrogação é: chegou o tempo da restituição de qual reino? O que nós, século XXI, estamos buscando restituir? Qual reino? Depois de toda a história que o Apocalipse mostrou para nós, de como nós fizemos as idas e vindas. Segundo, talvez esse capítulo 1 está nos chamando para o tempo de recolhimento. Eles estavam o recolhimento da oração, o recolhimento do Monte das Oliveiras, o recolhimento que nós precisamos retroalimentar agora, pandemia, século XXI. Terceiro tempo de perseverança. Porque ele vai dizer, eles, como você bem trouxe, convivia com eles, estava com eles, mas precisava desse ANSA, que é um movimento de perseverar. Então, século XXI, pandemia, o Atos está nos convidando a persevera hoje. Quarto ponto, tempo de ação. E aí ele vai dizer, tem que dar testemunho. É o que está sendo cobrado e a gente acabou de escutar aqui. Tempo de ação, tempo de dar testemunho. Novamente estamos sendo convidados num contexto pandêmico, pós-pandêmico, nesse interlúdio de travessia, a dar testemunho. Não naqueles mesmos modos, mas o testemunho, né, esse testemunho esperançoso, que cada tempo é um tempo e traz algumas exigências. Quinto ponto, tempo de renovação. É tempo de renovar a ação. E aí, as imagens do Atos vai mostrar horas eles estavam com medo, né? O tempo da necessidade de encorajamento, né? Alguém vai ter que dizer assim, vocês não estão órfãos, que é o que diz lá em João 15, mas o que diz no Apocalipse, e que diz, de certa forma, vocês não estão órfãos. Que esse é um tempo também de retroalimentação da nossa fé. Né? Quanto mais eu estudo, mais eu confio na transcendência. E aí, ao saber que não estamos órfãos, que é chegada o Espírito Santo, ou na tradução, né, a presença da espiritualidade, dizendo, vocês não ficarão órfãos, como ele já diz lá em João, também é tempo de renovação da nossa ação, da nossa esperança. Então, desculpe, mas eu vinha pensando de como essa expressão de sentir esse tempo, tema gerador, né, pensando em Paulo Freire, ele vai fazendo conexão com as nossas necessidades de hoje, Virgínia, de ontem, Irene, de hoje, Flávio, que sempre fica pensando, né, os tempos são chegados, que tempo é esse que nos convida o Atos daquela época, que é atual, para o Atos de agora. Então, essa pergunta primeira ali que ele faz,
né, para eles sobre de que tempo, né? O Uhum. tempo de restituição do reino, e aí pode ser que hoje a gente queira repetir a restituição do reino das lutas de poder material, político, mas esse aí a gente já sabe que não deu certo, né? Mas às vezes nós Como é? A continuamos volta ao fazendo. normal, a volta ao normal. Perfeito, perfeito, a volta ao normal. A gente já aprendeu lá que a gente fez desde das 7 igrejas, a gente ia construindo cada vez mais, repetindo. Quer dizer, precisamos novamente repetir ou podemos restituir um outro tempo, um outro reino, né, nesse tempo, que é o reino de Deus nas nossas vidas, que aí tem outro viés. Acho muito provocante esse capítulo, muito instigante, muito atual para a nossa existência agora. Não É sei o que verdade. os meus colegas acham. Desculpa se eu não te respondi, mas eu tentei te responder Não, dizendo, ó, não, essa tá contextualização mexendo geral. aqui. Sim. Quem que continua aí? Flávio? Qual é a sua percepção, Flávio? Não, eu pensei que a Virgínia, né? Porque eu sou gaúcho, primeiras Ah, damas. vai Aprenda. lá, Virgínia. Vai lá, Virgínia. O que é que você, qual a sua percepção aí dessa leitura? O que você destaca? O que eu destaco é aqui Um pouquinho mais alto, Virgínia. a reflexão que eu tiro. Tá ouvindo? Agora ótimo. Pronto. Uhum. A reflexão que eu tiro daqui é como a nossa fé ela é pequena, porque você vai lendo os trechos, né, dos Atos e você sente um medo. Eles ficaram sozinhos e é isso que é onde aí que a gente erra um pouquinho a nossa inocência, porque nós não estamos sozinhos e nem nunca estivemos. E eles, entendeu? É isso que eu senti. Hoje de tarde, né? Eu estava organizando as coisas, aí eu disse, que engraçado você achar que está sozinho, né? Então foi quando eu li, né? Irene já tinha me mandado à tarde, então eu li e agora já concretizou. Eles se sentiam só. A gente lembra até aquela passagem do barco, né? Eles estavam no barco, tinha tempestade, todos estavam com medo e Jesus estava dormindo lá no cantinho. Uhum. Acordou desse pare, então as ondas pararam. Então, eu não sei se por nossa natureza humana nós temos esse medo, né, de estar só, de sentir essa solidão, ou se pela nossa falta de fé, de achar que ele não está aqui, que ele está distante, que ele está no céu, ou porque eu não dialoguei com Deus hoje, ou eu não rezei, ele se afastou de mim. Mas não, ele está toda hora, e ele diz, eu estou convosco até a consumação desses séculos. Então, a gente tem que acreditar nisso, nessa presença, nessa força, porque nós sabemos que quando chamamos, ele vem, e quando chamamos os seus anjos, eles também vêm, porque são imensos e inúmeros. Então, é isso, é a gente acreditar nesse amor, que ele está aqui, ele vem, ninguém está só, que ele é poderoso e não, a ciência não vai poder equacionar Deus de forma alguma, mas ela sabe que ele existe, da existência dele por tudo, por todas as obras da natureza que a gente tem aí, que somos incapazes de compreender. Excelente, Virgínia, maravilhoso. E Flávio me falou uma coisa, e até fez uma oração na semana passada, falando dessa presença que marcou o meu. Eu quero deixar o Flávio tomar esses ganchos aí, que acho que a Virgínia chutou a bola bem aí para ti, viu? Não, porque vocês estavam desenvolvendo, mas eu sou muito disperso. Daí eu fiquei imaginando, porque esse condicionamento humano que eu enxergo, né? Essa humanidade, ou seja, infantes, né? E Deus, Jesus ali, deve que olha a necessidade de 40 dias, podia ser 30, não importa, mas 40 ali.
participando daquela comunidade, né? Então, eu vou para além. Imagina a vibração, o perfume de amor, né? O hálito divino permeando aquelas criaturas rudes, pescadores, comerciantes, né? Pecadores, e aquele ser das estrelas deambulando, né? Pernoitando, tendo atenção, certamente, para aqueles momentos enquanto aquela comunidade se reunia. E daí, quando ele se desprende e assume, né, a sua estatura divina, é quando a gente recebe uma visita, consanguínea ou não, da nossa afeição, e que a gente leva no aeroporto, leva na estação do trem, do ônibus, e a gente fica mareado emocionalmente, né? Imagina o ser estrelar que esteve conosco e permanece, só que a sua presença, né? Então eu fico vendo os discípulos ali nessa experiência, né? E se nós formos trazer para os dias de hoje, né, que temos, né, por fé, por convicção, o Espiritismo nos ensina pelo raciocínio. Talvez vocês, os filósofos, também consigam compreender melhor, né? Então, algumas coisas a gente vai pelo pensamento. E hoje eu tive essa experiência de dizer para uma pessoa que ela é muito centralizadora, né? Para um assecla, alguém que trabalha junto, eu digo, olha, nós temos que pensar que a obra, se é de Deus, nós temos que pensar que é para além do nosso tempo. Então, nós temos que mudar o jeito de fazer. Mas no texto, assim, o que me fascina é justamente esse deambular de Jesus entre aquelas pessoas, e quando ele ascende, então, eu vejo assim, eu chamo de caixinha, nós seres humanos, a gente fica condicionado. É que nem a criança. Quem trabalhou em berçário, assim, vê as crianças, né, que tem uns brinquedos pendurados, poxa, desaparece, a criança começa a estertorar. Mais ou menos isso que aqueles discípulos sentiram, só numa amplitude muito maior, né? Porque nós não estamos falando do parente consanguíneo, do amigo, nós estamos falando do amigo de sempre, de ontem, de hoje, de amanhã. Não é um amigo que a gente tem aí virtual. Então, essa excelência do divino entre nós, e ali nesse texto, como o Vilmar apresentou, a questão do tempo, é o que, para os dias de hoje, se nós formos compreender o mundo que estamos, e eu observo, mas para não condenar a ninguém, então eu exercito não julgar. Não está em homens o que nós precisamos, não está nesses homens. E o pior, né, porque é o que Jesus nos permite, ó, não está em nós, mas somos nós que temos que dar conta da nossa administração de hoje, enquanto sociedade terrena. Daí entra as várias áreas ambientais, espirituais, pedagógicas, sociológicas. Todos nós temos que dar conta disso, porque é para hoje. E, a partir disso, certamente, estabeleceremos o reino, mas não no nosso tempo, que é o que mais assusta pobres mortais, é não ter o controle, né? E a sociedade pagã de hoje, né, porque é materialista ao extremo, nos impregna todos nós dessas sensações, porque daí tiram alguma coisa da nossa frente, que é bem fútil e bem inútil, e a gente desaba. Desabamos, né? Daí a fé foi para a lata, né, do lixo, a gente perde. E se a gente
E se nos esforçar um pouquinho, é só um pouquinho. Daí eu estava lembrando de Paulo, de Lucas, antes da condenação de Paulo ali, e ele dizendo àqueles que iam para a boca dos leões famélicos, ele dizia, é só por um instante. É só por um instante. É verdade. Né? Eu acho que isso é aquele momento, é hoje para nós. Né? É só por um instante. O Chico Xavier, o Cândido, o espírita de Uberaba, Maria Santíssima mandou uma mensagem, tudo passa. Fico por aqui. É verdade, Flávio, é isso mesmo. Eu quero trazer o que você está falando com o tempo que o Vilmar falou, que eu gosto, às vezes, de falar do tempo, trago para as minhas aulas. Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá 24 horas, um dia apenas. Nós só temos um dia apenas. Essa que é a verdade, é o tempo. O tempo que se chama hoje, a própria Bíblia fala. Jesus fala, se me ouvirdes, hoje, não endureçais os vossos corações, vai por aí fora, é hoje. Porque o tempo, é só por um tempo, é só por um momento, né? Como você disse. Ontem já passou, ontem não serve de experiência, não serve de alicerce, mas já passou. Temos em Deus a possibilidade de que, se não foi bom, pedir perdão. E Ele nos perdoa quando somos honestos e sinceros. Isso está assegurado na Bíblia, esse mesmo. Por isso que Ele morreu na cruz. Por isso que aqui já está falando quando Ele sobe aos céus. E o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Né? Hoje a ansiedade é enorme, por quê? Porque a pessoa quer viver o amanhã, não vive o hoje. E o que quer viver o passado é depressivo. São as duas doenças maiores do século. A Bíblia está cheia de dizer, viva o hoje. Basta o seu dia com seus próprios males. E qualquer que seja a situação, como você disse, é só um pouquinho. Amanhã, o amanhã chamado, que, na verdade, hoje é o presente. Né? Então, quando amanhã chegar, quando o sol de novo brilhar, nós teremos um novo presente. Presente. E eu sempre digo nas minhas aulas que Deus manda este presente, que é para cada um imaginar um presente, do jeito que ele mais acha lindo um presente. Um pacote maravilhoso, bem lindo, bem colorido, cada um ao seu gosto, com a fita maravilhosa, e a cor do presente pode estar vindo amarrada com o raio do sol, né? Com as cores do raio do sol, e esse é um dia exuberante. Outro dia, ele pode ter a cor da chuva, não é? Esta fita que envolve este presente, este é o dia que Deus nos dá. E para isso nós temos que viver muito bem e com sabedoria este dia. Mas nada de desesperar, porque eles ficaram desesperados porque eles queriam saber se... E agora, o Cristo que ia restituir o reino político foi-se embora. O que vai ser de nós? Se pregaram ele numa cruz, que é o que faz ao madeiro, que eu li há pouco, né? O que há de fazer com os secos, que somos nós? Se fizeram para o nosso mestre isso, e agora? O que vão fazer por nós? Por isso que eles vão e se trancam. Ainda bem que trancaram para orar, né? Ainda bem que trancaram para pedir. Ainda bem que isso é muito importante nas horas que a gente tenha um pouco mais de angústia, um pouco mais de dificuldade, se recolher, né, Vilmar? E se recolher para a espiritualidade, se recolher não para se jogar na cama e ficar lamentando, não, mas se recolher para ler, pode ser o evangelho, isso vai ajudar muito a você. Claro, a gente sempre abre um parêntese, quem está doente precisa de tratamento médico, precisa de acompanhamento, não é que, mas mesmo para os doentes, o evangelho vai fazer muito bem, e para os que não estão adoecidos ainda, melhor ainda, que é para não adoecer, né? É para não adoecer. E aí a gente vê que maravilha do
tempo, né, Vilmar? Deus fazendo naquele momento, olha, eu fico assim encantada de pensar Jesus ligando dois tempos muito, muito importantes. Ele tinha morrido, esteve com eles e eles não imaginavam de certo que ele ia embora. Bom, ele já ressuscitou, está entre nós, conversa, ele estava dando as orientações, mas parece que eles não entendiam. E agora, quando ele sobe, eles vão ficando primeiro, eles estão olhando. E aí vem aqueles dois anjos e diz para eles, escutem, vocês estão olhando para cima, porque agora eles já não viam mais o Salvador, viam só a nuvem. Vocês estão olhando para cima por quê, Flávio? Olha as suas palavras aí, Flávio. Estão pensando por quê? Esse mesmo Jesus que entre vós foi recebido ao céu, há de vir da mesma forma como vocês o viram subir. Eu acho isso maravilhoso, porque às vezes eu penso assim, qual é essa forma, né? Que forma é essa? É a forma que ele tinha, pois ele comia com eles, né? É um corpo glorificado? É um corpo glorificado, mas era um corpo humano que comia, que conversava, que andava por 40 dias, né? É um ser, por isso que lá no Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, não é? Então, eu não tenho muitas dúvidas quanto a isso. Para mim, isso é bem tranquilo. E eu queria dizer que Jesus estava ali fazendo um elo de fé e de esperança, Vilmar. Vocês estão vendo? Ele subiu, mas ele vai voltar, ele vem buscar. E nesse sentido, Irene e colegas, nesse sentido ele rompe uma cronologia. Jesus rompe a cronologia normal, entre aspas, do tempo. Né? Só o poeta conseguiu captar isso, que é o poeta Mário Quintana, poeta gaúcho. O Mário Quintana diz uma frase fantástica sobre isso. O passado não reconhece seu lugar, está sempre presente. Jesus é o ontem e o hoje, e o agora, e o amanhã. E o que virá. E o amanhã. Então, essa percepção, né, desses tempos, daquilo que a Virgínia dizia, mas eles pensavam que estavam sozinhos, mas eles não estavam sozinhos. Essa percepção daqueles instantes vividos de medo, mas ao mesmo tempo de recolhimento, esses movimentos ontológicos existenciais, talvez não, a síntese desse movimento está nele. Né? E aí, como o Flávio disse, às vezes a gente ficava olhando para cima, querendo perceber e não percebíamos. Né? Então, são os alcances que, em determinados momentos, algumas pessoas tiveram. Alguns, estando juntos, não tiveram. E nós, 2021 anos depois, ainda às vezes não nos damos conta. Por isso que ele está sempre presente e é a gente que precisa ampliar a nossa compreensão cósmica e espiritual. Isso aí é verdade. Quer falar, Virgínia? É verdade, quero. É bem rapidinho. É bem verdade o que Vilmar coloca. E outra coisa que eu acho incrível foi na morte de Lázaro, né? Na morte de Lázaro, que ele já tinha morrido fazia 3 dias, quando Jesus sentiu a morte do Lázaro, ele chorou, né? Mas quando ele chegou lá, ele só disse assim, vem, Lázaro, né? Vem para fora. Venha para fora, Lázaro. Pronto, acabou. Para você ver como tem poder, como a palavra dele restaura imediatamente e a ordem, né? Porque ele é um Senhor de ordem, né? Que lindo! É o amor. Não é? Ele é o amor, naquela dosagem, ele é a paz, é a tranquilidade, é a brisa, mas ele é um Senhor de ordem. Ele chega, fala, ele chegou, bem Lázaro, e pronto. Temos que aumentar nossa capacidade de amar, de entender, e de compreender muito o outro, né? Em que fase o outro está e tentar ajudar, suba mais um degrau, vamos elevar um pouco mais, porque, embora, trazendo já para o momento atual,
embora estejamos imunizados e a doença, de qualquer forma, está controlada com a vacina, ainda tem os mais vulneráveis, né? Dentro desse contexto, que sempre serão os idosos e, nesse momento agora, as crianças, né? Quer dizer, nós estávamos todos em risco, algumas classes foram privilegiadas, outras idades aguardaram chegar a sua vez. Veja, isso mundialmente foi uma coisa repartida para todos, né? Uns precisavam tomar primeiro, outros não, outros tinham que se resguardar para proteger o que tinha mais idade. Então, teve que ter muita compreensão, teve que ter muita coisa, muito dar de si, né, para não enlouquecer, realmente, né? Já teve muito caso também de pânico e depressão, e todas essas coisas, tudo de uma vez. Foi um movimento muito, não queria nem usar essa palavra sinistro, mas foi um movimento tão rápido, tão intenso, né, que se as pessoas elas não se acolhessem umas às outras, independente do local e região, os impactos foram grandes. E agora, né, embora esteja controlado, é um desastre biológico, tem os idosos ainda, que apesar de imunizados, mesmo com a terceira dose, eles são idosos, o organismo é totalmente mais sensível e diferente dos mais novos, e também as crianças. Então, veja, e isso aí para tudo. Então, se a gente não se voltar ao Pai para pedir, protege-nos, né? Nos livra, nos ensina, e confiar que Ele está aqui, né? A quem vamos recorrer? Se não a Ele, né? Se não a Ele. Os discípulos um dia falaram assim, Senhor, Jesus falou para eles, vocês querem ir para outro lugar, para João, para outro? Ele disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Inspirado pelo Espírito Santo, não é? Então, é muito importante isso que está dizendo, Virgínia, é a Ele que nós vamos recorrer. Eu queria, ao fechar este tema de hoje, né, que nós já estamos bem avançados, eu queria colocar 2 elementos que eu acho que são importantes para a gente pensar. Por que Jesus tinha que subir? E por que ele não ficou? Porque ele era Deus e ele estava com os discípulos. A gente entende que ao assumir a forma humana, Jesus, aqui na Terra, ele estava circunscrito ao tempo e ao lugar humano. Ele, como vestido da humanidade que estava, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele estava circunscrito à nossa humanidade. Ele aceitou este papel. Então, por isso, ele disse para os discípulos assim, é importante que eu vá, por quando eu for, eu mando o Consolador para vós outros. Lembram disso? O Consolador é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, como Deus, está ao mesmo tempo em todos os lugares, atendendo a todos ao mesmo tempo. Esta é a obra do Espírito Santo. É maravilhoso isso. E ele ainda disse mais, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Maravilhoso também. Quem é que nos convence, que nos chama, é o Espírito Santo. E por que Jesus tinha que ir? Aí a gente liga lá com o Apocalipse, né, Vilmar? Porque Cristo foi ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta do Cordeiro. Ele foi ao Pai, ele apresentou o seu sacrifício e retornou à terra, e foi aceito, mas ele tinha que ir porque ele agora é o sumo sacerdote que lá no santuário celestial intercede por nós hoje. Por isso que ele não podia ficar à terra, porque este papel era dele. Ele, com a sua humanidade e divindade, ele é o único mediador entre Deus e o homem.
Ele é aquele para o qual as nossas petições, ao qual as nossas orações, né? A gente fala, pede a Deus em nome de Cristo, porque Ele é o mediador. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, que intercede por nós. Nosso advogado, Paulo chama de advogado, não é? O nosso advogado que intercede por nós. E não existe causa nenhuma que seja demasiado grande para este advogado. Então, é muito importante a gente falar isso, o papel de Cristo. Onde Cristo está fazendo no céu hoje? Está lá, oficiando no santuário celeste em nosso favor, cuidando de cada um de nós. E o Espírito Santo aqui trabalhando para nos convencer, para nos levar a Cristo e nos levar a Deus, porque Ele quer restituir a nossa cidadania celeste, celestial, planetária. Eu usei a palavra planetária porque é a ideia né, universal, talvez devemos a universal, né, é do universo inteiro. Nós não somos daqui. Nós fomos criados e Deus vinha falar com o homem no princípio. E, ao vir o pecado, infelizmente, desvirtuou aquilo que Deus queria. E Deus quer restituir-nos de novo aquela convivência com Ele. Mas, para isso, Cristo veio e morreu. Morreu em meu lugar, no teu lugar. E os escritos inspirados diz que Jesus viria morrer por uma única pessoa. Virgínia, se só você fosse pecadora na terra, Jesus vinha morrer naquela cruz por você. Isto é o valor que a divindade dá para você. Para você também, Flávio, para você também, Vilmar, e para você, amigo, que nos escuta através do YouTube. Se todos fôssemos santos, mas você fosse um pecador, Jesus viria morrer naquela cruz no teu lugar, porque a cruz era para nós. Mas ele veio para nos dar a redenção. E não há pecado grande demais para ele. Não existe. Se ele, olha, eu quero crer que se você está me ouvindo, e você se comparar com o ladrão que estava na cruz ao lado dele, no ponto de vista humano, porque do ponto de vista de Deus, não há pecados grandes, pecados pequenos, né? Ele é suficiente para todos. Mas do ponto de vista humano, se você está me ouvindo, acho que você vai se comparar com o ladrão da cruz e provavelmente você vai dizer, não, eu sou um pouco melhor que ele, do ponto de vista humano. E eu creio, eu quero te dizer sim, eu quero crer que ainda que você tenha um dia matado, ou um dia roubado, ou um dia feito alguns dos mandamentos ali, que, né, a gente não é aceito nem na lei civil, você não fez isso, você não estava tão, ou se fazia como ele. O que Jesus disse para aquele ladrão na cruz? Filho, eu te perdoo. E te asseguro, você vai estar comigo no paraíso, não foi isso? Então, não existe nada, não existe a palavra desesperança, viu, Mar? A palavra desesperança não existe, porque Jesus, este que foi recebido ao céu, porque tinha uma obra de sacerdotal para cuidar de nós, para nos apresentar a cada dia as nossas orações diante de Deus, ele veio para pagar a nossa conta, e seja ela qual for. Por isso que eu lembrei do ladrão da cruz aqui, para trazer como um exemplo. Então, lembremos de uma coisa, o que os discípulos, Jesus disse, eu virei outra vez, e para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, nós já sabemos onde ele está, estejais vós também. E os anjos, então vamos terminar com essa ideia aqui. Eis que ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco. E o Espírito Santo é Deus presente. E ainda o céu é tão preocupado conosco que ainda manda anjos da guarda, anjos ministradores para cuidar de nós. Pensem que exército nós temos. E até tenho aprendido, viu, Flávio? Eu tenho aprendido, e acho muito gostoso, gosto de ler coisas mais profundas, né? E diz assim,
que quando você vai fazer um trabalho, um estudo em especial, eu não sei, Alfredo, se você já leu algo parecido assim, que quando a gente vai fazer um estudo em especial, alguma coisa difícil, ou uma coisa que seja difícil de resolver, que a gente pode pedir ao Senhor que mande anjos especialistas naquilo para nos assistir. Assistir do ponto de vista de ajudar, não é do ponto de vista de ficar olhando, né? Porque essa palavra tem dois significados. Não, a gente pode pedir porque lá no céu, Deus tem anjos magníficos em poder e perfeitos, especialista em tudo que a gente imagina. E outro dia nós vamos falar sobre isso, já falamos no Apocalipse. Eu imagino que o céu deve ter uma tecnologia, gente, deve ser tão fantástico, claro, simples, mas é grandioso, né? Porque a própria descrição é grandiosíssima. Mas eu imagino a tecnologia, porque se nós, pobres mortais, já fazemos o que fazemos aqui com todos os problemas que temos, imagina o que os anjos, junto com Deus, não construiu no céu. Isso que nos espera. Então, a palavra hoje é essa. Eis que eu estou convosco todos os dias. E a outra palavra é virei e vos levarei para mim mesmo, porque lá onde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo. Eu acho isso que não tem maior esperança. Se você sofre aqui, pense, claro, em resolver a sua situação pessoal, mas lembre da esperança. Alfredo, você gostaria de trazer alguma contribuição sobre o que você pensou sobre hoje, a partir de ouvir algumas coisas aqui, e aí eu já vou passar para as palavras finais de cada um de nós para a gente encerrar a nossa live de hoje. Pode ser? Abre a... Eu dei uma subida aí que eu tive uma crise de soluço. Oh, isso acontece, não é nada. Mas tive uma crise de soluço. Não, eu só queria colocar duas palavrinhas só aqui. No meu entendimento, eu sou um neófito no assunto, mas eu vejo que na passagem quase final, ele tenta mostrar que a vinda e a ida, né, a vinda, a sua ressurreição e a sua ida aos céus, no meu entendimento, por estudar a dimensão de querer mostrar o aqui e o agora, eu vejo que o reino de Deus está aqui já nesse momento, né? E é da nossa responsabilidade dar conta disso. Não há um momento de tempo outro, né? Até porque o tempo não existe, né? O tempo é metafísico, né? Os homens que deram uma métrica a esse tempo aí para nos organizar, né? Mas o tempo não tem esse limite. Então, o que eu peguei assim, porque o que vocês colocaram vão ser dias e dias e noites de reflexão que já, né, que são retirar desse pouco conhecimento, ou poucas linhas, né, todo esse conhecimento, eu ficaria com essa passagem aí de que ele nos convida a compreender que ele voltou e já foi embora porque é da nossa compreensão mesmo dar conta dessa existência. Muito obrigada, é isso mesmo. E dar conta dessa existência significa compartilhar a missão, né? E que nós vamos continuar falando na próxima. Compartilhar essa missão, entender como é que os discípulos reagiram e como é que foi que aconteceu que homens simples, não doutos, ganharam o mundo inteiro, contaram, foram testemunhas no mundo inteiro de então. Não houve lugar civilizado que não chegasse a história de Cristo para essas pessoas. Então, é muito lindo e a gente vai poder aprender. Vamos tentar pensar um pouco na metodologia também, né? Como é que eles se organizaram, né? Porque isso também é importante. Fé com ação, né? Esperança é aquele que espera em ação, não aquele que espera parado é do verbo esperar, né? Aprendemos isso com Paulo Freire e hoje começamos assim. Então, neste momento, eu gostaria de agradecer
imensamente a presença de todos os amigos e quero passar, então, para uma palavra final, uma palavra aqui do dia de hoje, e que palavra você falaria, ou então, se quiser, um pensamento ainda, para a gente fechar a nossa live. Qual é o que hoje aprendemos aqui, que representou para você hoje? Eu vou destacar. Opa. Flávio saiu. Ele caiu, eu acho que ele vai cair. Vamos continuar, Virgínia, Flávio, Alfredo, que palavra ou qual pensamento que vocês gostariam de encerrar a live de hoje? Eu vejo que a palavra tempo, para mim, foi muito importante retomar essa compreensão, né, da existência. Ótimo, maravilhoso. Voltou, Vilmar, bem-vindo. Era só para fechar, desculpa. Os discípulos estavam ali naquele medo, precisando de acolhimento. Atualmente, nós estamos precisando, nesse contexto, de muito acolhimento. Maravilhoso. Quem mais? Vamos lá? Virgínia, diz o Flávio que ele é cavalheiro, então, por favor, você. Por isso que eu abri o microfone. Está aberto, pode falar. Confiança. Está muito baixo, Virgínia, vai ter que erguer o som. Confiança. Eu acho que estão vendo. Estamos ouvindo agora. Pronto. Eu acredito que a palavra é confiança, desenvolver a confiança. Confiança, maravilhoso. Flávio, contigo. Não, é perfeito. Eu fico com a Virgínia, essa confiança, a partir daqui, né, desse arcabouço que nos constitui, conciliando a ação com a confiança e de uma vez por todas, já somos, né? Não vai ser depois, já somos, né? Ao reino, ele está entre nós, né? E o que nós nos iludimos com o poder temporal, né? Daí a gente fica desiludido porque vê que é o caos, porque é o poder temporal, né? Se o nosso arcabouço biológico só sobra no cotidiano, bilhões de células vãos, imagina uma estrutura social humana, porque o nosso arcabouço foi feito por Deus, é organizado pelo divino, né? Então, eu acho que essa ação conciliar com essa descoberta, né, dos nossos potenciais divinos, né? Eu fico com Jesus. O que eu fiz, vocês podem fazer. Homens de pouca fé não conseguem expulsar esse demoninho aí. Né? Se tiver fé, tamanho um grão de mostarda, montanha, muda-te de lugar. Lázaro, sai, vem. Então, nós temos essas lições vivas e repeti-las, que eu acho que é da pedagogia divina. A gente tem que dizer. E o Vilmar apresenta o acolhimento, né? Como nós precisamos, né, Vilmar? Eu até um morador de rua, esse dia ele não me olhou, hoje eu reclamei para ele. Digo, olha, fiquei muito triste, estou muito carente, eu preciso que olhe para mim. Ai, seu Flávio, eu digo, não, eu não estava bem. Eu digo, eu também não estou bem. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso, né? A minha biblioteca exige isso, que eu vá acrescentando esses comportamentos. Beijo, paz em Cristo sempre. Amém, amém. Muita alegria, hoje foi um dia de compartilhar. Compartilhar a verdade, compartilhar a esperança, compartilhar aprendizagens, né? Juntos aqui.
Eu gostei imensamente, foi muito bom. E eu peço, se ou Virgínia ou Vilmar, como eu disse, a Núbia está dizendo que é um momento de construção de perspectivas. Isso mesmo, Núbia, novas perspectivas, é isso mesmo. E a Adriana Steding, minha colega e que foi minha aluna também do mestrado, grande pessoa, diz: esse é um debate muito especial, pois cremos e servimos a um Deus vivo, independente de placa de igreja. Respeito à crença de todos, Deus não difere suas ovelhas. Lindo, é isso mesmo. Eu falei que eu ia falar aqui porque é isso, é assim que a gente acredita. Então, será que Virgínia ou Vilmar gostariam de pedir uma bênção para a gente encerrar hoje o dia de hoje? Qual dos dois que gostariam de? Poderia estar aí com o espírito preparado? Queres fazer, Virgínia? Vamos então, vamos compartilhar. Quem vai fazer é Vilmar. Então tá bom, na próxima. Nós agradecemos ao Divino Rabi da Galileia pela oportunidade que estamos tendo na noite de hoje, oportunidade de expansão das nossas condições para nos tornarmos pessoas melhores, oportunidade de crescimento, de aprendizagem. Agradecemos pelo convívio fraterno, suplicamos que continue inspirando nossos pensamentos, nossos sentimentos, reforçando em nós a confiança de que eu estarei sempre convosco. Com essa confiança não existe solidão. Com essa confiança não existe desesperança. Então, com confiança, com esperança, nós te pedimos, como um dia pediram os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor, nos orientando, nos intuindo, indicando sempre o melhor caminho. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Que o Deus de luz nos ilumine. Que a árvore da vida de cada um, de cada uma, possa dar abençoados frutos. Que os ventos dos céus soprem sobre cada uma de nós. E que assim seja. Amém. 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 Que cada um receba aí uma bênção muito especial, como o Vilmar já nos abençoou nesta linda prece. Em nome de Jesus, e Jesus diz que o que Ele quer é que a gente peça coisas boas, né? Nós e os nossos amigos, e que a vossa família, a casa de vocês seja ricamente abençoada. Que o Senhor mande anjos para nós todos e para esses que nos ouvem, que mande anjos, que esses anjos estejam, anjos de luz, estejam na nossa casa, nos lugares da nossa casa, onde delimita o território do nosso lar, e que nossos filhos sejam muito abençoados e todas as coisas que vamos fazer. Que o Senhor continue conosco até na terça-feira. É isso que eu peço também, não porque precisasse, viu, Vilmar, mas dizendo pela bênção do que você pediu por nós, porque realmente nós sentimos que Deus está conosco. Então, muito obrigada a todos vocês. Foi uma grande alegria estarmos juntos. Boa noite. Eu vou desligar, Boa noite. né? Eu vou desligar aqui.